Fala galerinha, Peixe Dicas na área, eu sou Alan e no vídeo de hoje vou fazer aqui uma análise das dicas da 19ª rodada do Cartola FC 2016. Então sem perder tempo aqui, vamos para análise, né? Eu vou estar dando aqui os placares dos jogos e passar rapidamente para vocês, né? Estatísticas do Futipédia. Flamengo e Furacão, são 12 vitórias do Flamengo, 4 do Furacão. Na minha opinião, da Flamengo ou empate. América e Santos, mesmo o América tendo melhorado, no geral são 2 vitórias do Santos, nenhuma do América, jogo lá com o mando de campo do América. Acredito numa vitória do Santos. Palmeiras e Vitória, para mim um dos jogos mais fáceis da rodada na teoria, são 9 vitórias do Palmeiras, nenhuma do 9 vitórias do Palmeiras, nenhuma do clube baiano, no geral isso. Acredito então numa vitória do Palmeiras. E lembrando também que o Vitória fora o Grêmio, não é um time também que está vencendo fora. Coritiba e Ponte Preta são 5 vitórias do Coxa, uma da Ponte. Mesmo que o momento da Ponte seja melhor, acredito que a Ponte não vai chegar lá no Couto Pereira e está vencendo o Coritiba facilmente. Creio que é uma partida que tem tudo para dar empate ou o Coxa até se recuperar. Inter e Fluminense, são 14 vitórias do Inter, 6 do Fluminense. Uma hora o Inter vai ter que vencer, né? Então quem sabe não seja nessa partida. Sinceramente, não estou muito crente, não vou com nenhum jogador do Inter. Para mim é um jogo de empate. Santa Cruz e São Paulo, jogo no Arruda. O Santa Cruz que não ganha para ninguém jogando em casa, né? São 5 vitórias do São Paulo, uma do Santa Cruz mesmo no Arruda, né? Então acho que o São Paulo tem tudo aí para vencer o Santa. Figueirense e Sport, são 3 vitórias do Figueirense e 2 do Sport. É aquele tipo de jogo que você foge, né? É um jogo complicado, porque se for de momento, o Sport está um pouco melhor do que o Figueirense, mas o Figueira jogando no Orlando Scarpelli sempre difícil. Então, na minha concepção aqui, é jogo para dar Figueirense ou dar empate. Sport não deve vencer essa partida. Galo e Chapecoense, uma vitória do Galo, nenhuma da Chapecoense jogando no Independência. Ok? Junto com o jogo do Palmeiras, para mim também é um dos jogos mais fáceis da rodada, teoricamente. Então, para mim, dá Galo, não tem outro resultado. Corinthians e Cruzeiro, clássico da rodada. Aí já é jogo da segunda-feira, certo? É 9 da noite no Pacaembu. Esse jogo são 11 vitórias do Corinthians, 7 do Cruzeiro. Mesmo o Cruzeiro tendo vencido bem o Inter, ainda não é um time que enche os meus olhos, né? Venceu também o Inter, que não ganha de ninguém. Então, se ele vencer o Corinthians, aí é outra história. Mas acredito numa vitória aí do Corinthians, no máximo aí um empate. E aí, se fosse apostar no empate, empate com vários gols, né? Mas acredito na vitória do Corinthians. O jogo Botafogo e Grêmio não vale para a rodada. Bacana? Deixa eu lembrar aqui rapidamente, a quarta Copa Peixe Dicas já está na final, né? É o meu time contra o Bom de Bola FC de Jefferson da Silva. Assim que acabar a quarta Copa, começa a quinta, depois terminava em a sexta e por aí vai, né? Então quando tiver sorteando, quando tiver pegando o nome dos times, eu aviso no grupo do Face e no WhatsApp, que a gente tem também o nosso grupo Peixe Dicas. Valeu? Então vamos lá, vamos ao que interessa, escalar aqui o nosso time, ok? Que na última rodada, uma rodada bem complicada para muita gente, fizemos 58 pontos, patrimônio de 185, ok? Então vamos lá ver se a gente consegue ir melhor nessa rodada, que perto dos demais cartoleiros foi até bem, né? Mas 58 nunca é das melhores pontuação. Começar aqui com um goleiro, pessoal. Separei alguns nomes aqui para vocês e vou estar definindo o jogador que eu vou. Vanderlei, para mim é o cara, né? Vanderlei, pelo amor de Deus, é só você olhar os números de Vanderlei. É coisa de cinema, pô. Quando o Vanderlei vai muito mal, o cara nem negativa. Então, para mim é um goleiro que faz bastante defesas difíceis e tem chance de sair ainda com SG, quanto mais contra o América. Então, Vanderlei é uma das opções. Acho que Cavalieri vai até, inclusive, deve trabalhar mais do que Vanderlei. Seria minha segunda opção, Cavalieri aí do Fluminense, ok? E a minha terceira opção, pessoal, seria o goleiro Muralha do Flamengo, que vai ter, esse sim, um jogo bem difícil. Agora, se você for analisar a média,
né? E a oscilação, o Vanderlei de fato é o melhor. Como eu fiz -4 no goleiro na rodada passada, porque eu arrisquei com o Denis, eu não vou inventar muito não. Não é que Vanderlei saia com 5 pontos, né? O América deu uma melhorada e tem tudo aí para fazer alguns chutinhos pelo menos, né? No gol aí do Vanderlei. Então eu vou com o Vanderlei para não ir também, para garantir também alguma coisa, né? Eu espero nessa rodada aí que Vanderlei mantenha a sua média de 5,81 para cima. Bacana? Próxima opção aqui nas laterais. Separei também bons nomes aqui para vocês, sem inventar muito, né? Então a gente tem aqui o Wellington Silva voltando ao time do Fluminense. É o jogador das roubadas de bola. Eu tinha limado ele do meu time, mas depois que ele fez aquela mitagem, eu trouxe ele de volta, né? Mas nessa rodada vou dar uma fugida aí de Wellington Silva. Mas se vocês observarem, o gráfico dele também é bem positivo, né? O Wellington Silva, 38 roubadas de bola, negócio de outro planeta. Quem vai estar no meu time é o Fagner, porque eu não quero ficar inventando muito também não, né? Então Fagner, o lateral aí do Corinthians, uma partida difícil, está desvalorizado, partida difícil contra o Cruzeiro, tem tudo aí também para manter a sua média de 5,75. 36 roubadas de bola, pelo amor de Deus. E de vez em quando, muito de vez em quando, ainda deixa o golzinho dele, né? Que não é a especialidade de um lateral. Outro lateral também, ex-Corinthians, Fábio Santos, desvalorizado, 7 cartoletas. Galo contra a Chapecoense, esse daqui eu acho que vai estar no time de muita gente, ok? Ele só tem 3 jogos e 5 roubadas de bola. Não, Fábio Santos aí, lateral do Galo, vai estar no time do Videl, ok? E mais uma opção aqui só para fechar. E prometo para vocês, quando a Ponte jogar em casa, a depender do momento, vou com o Reinaldo. Só para fechar aqui, ó, Vitor Ferraz, né? Seria minha quarta opção. Vitor Ferraz é aquele jogador, ele vinha até mal, né? Numas partidas aí negativando, pontuando baixo. Mas Vitor Ferraz é aquele lateral também de confiança. Você sempre pode esperar coisa boa dele, assistência, roubada de bola e de vez em quando um golzinho. Então seria também aí a quarta opção que eu trago para vocês, para não ficar somente em 2 ou 3. Mas para o time do Videl, para o meu time, né? Vou estar indo aí com Fagner e Fábio Santos. Na zaga, pessoal, a gente tem também algumas opções. Não achei muita coisa não, certo? Então o zagueiro a gente procura sempre colocar de um jogo mais tranquilo, né? Então eu achei aí, por exemplo, o Juninho está bem desvalorizado. É um zagueiro de média boa, certo? Fez gol contra na última partida. Mas assim, para valorizar, talvez seja uma boa opção. Apesar de 13 cartoletas, para muita gente ainda é caro, né? Mas nessa altura do campeonato, quem não tem aí pelo menos 150, 160, vai ficar difícil, né? Então Juninho é um zagueiro que em alguns momentos pontua bem no campeonato, tem bastante roubada de bola, já ficou 6 jogos sem sofrer gols, fez um golzinho. É uma opção que não vai para o meu time. Para o meu time vai um jogador que eu gosto, particularmente independente do momento do time dele, né? Que é o Hernando, zagueiro do Inter, né? Que está desvalorizado e pega o Fluminense, jogo no Beira-Rio. Hernando, para vocês que não sabem, já tem 2 gols, 18 roubadas de bola, 5 jogos sem sofrer gols. Então Hernando vai para o time do Videl. Assim como eu vou estar trazendo para o meu time o Maicon do São Paulo. Zagueiro também com preço bom para quem tem poucas cartoletas, está desvalorizado e o Santa Cruz não vence ninguém. E eu gosto de colocar zagueiros que de vez em quando mete seu golzinho. E Maicon é esse cara, rouba algumas bolas e se o São Paulo sair com SG, vai dar aí uma pontuação bacana. Então fechando aqui a zaga com Maicon e Hernando. Repare que na zaga e gol cada um de um time diferente. Bacana? Vamos subir aqui, voltar agora e ir para o meio campo. Meio campo e ataque, eu observei que nessa rodada tem muita gente, né? Então eu só preciso de 3 no meio e 3 no ataque. Então deu um trabalhozinho aí para escolher. Mas os meias que eu vou escolher e separei aqui para vocês, pessoal. Começando aqui com o primeiro, seria o Vitor Bueno. Não está aqui. Vitor Bueno.
Então, Vitor Bueno do Santos, tá legal? É aquele jogador de confiança. Quando você escolhe um jogador de confiança, não tem para onde correr. O gráfico dele também fala por si só, tem uma média de 6,42, 8 gols no campeonato, um meio-campista, 2 assistências, 19 roubadas de bola. Vitor Bueno dificilmente vai sair do meu time, então desvalorizado, melhor ainda. Então Bueno aqui é minha primeira opção. A segunda opção que eu separei para o pessoal foi o jogador do Corinthians, o Bruno Henrique. Poxa, eu estou procurando aqui, estou colocando a média baixa. Por isso que eu não estava achando ele. Vitor Bueno, Bruno Henrique do Corinthians. Dificilmente eu escalo o Bruno Henrique, estava escalando no início do campeonato, depois larguei de mão. Mas acredito que pode ser uma partida para ele, né? Vai ter um confronto interessante ali com os meias do Cruzeiro. E vai ser um jogo pegado. Então, Bruno Henrique tem tudo para fazer. Eu acredito, né, que tem tudo para fazer uma boa partida. Observe que é o ladrão de bola do campeonato. Pelo amor de Deus, 55 roubadas de bola e tem 4 gols. Se ele roubar bem, fizer poucas faltas, que ele faz bastante, e ainda meter um golzinho e não tomar cartão, tem tudo para mitar. E Bruno Henrique é o seguinte, rapaz, quando ele imita, é nesse nível, 27, né, 17, foram 2 vezes. Então Bruno Henrique nessa rodada está no meu time, ok? Então esses 2, só fechando aqui mais um, a gente tem aqui mais um, mas eu ainda vou dar mais 2 dicas, ok? Alan Patrick do Flamengo. Eu tô evitando do Flamengo pro meu time, eu só tô colocando o Guerreiro, né, quando coloco, né? Mas é inegável que Alan Patrick, muita gente gosta dele, tá desvalorizado, tem uma média de 4,27, 10 cartoletas, 3 golzinhos, né? Ele começou de certa forma o campeonato com a média ali 4, né, 5 e tal. Depois ele deu uma sumidazinha, né? E nas últimas partidas vem oscilando para menos. Então eu prefiro não colocar ele no meu time, mas entendo quem vá com ele. Então Alan Patrick pode ser, né, para sair daquela mesmice de jogadores, um jogador aí para a rodada. Não vai estar no time do Vidal, certo? Quem vai estar no time do Vidal, e aí eu fiz questão de observar direitinho, é o Moisés. Às vezes que eu vi Moisés imitando, eu não botei fé nele. Eu vi pessoas colocando e fazendo 12 pontos, né? É bem verdade que só foi nessa partida que ele fez 12, mas aí ele teve algumas rodadas que ele ficou ali entre 6, né? 6, 6,80. Então é um jogador que para mim vai ser o meu homem surpresa, né? Então Moisés aí, jogador do Palmeiras, 8 cartoletas, um pouquinho valorizado, né? Uma média de 3,89, voltando a repetir que acredito numa vitória boa, inclusive do Palmeiras em cima do Vitória. Bacana, mas alguém não, somente esses 4, né? E dos 4 eu tirei os 3, Bruno Henrique, Moisés e Vitor Bueno. Na frente, meu povo, na frente achei bastante opções, deu trabalho também. Mas eu vou começar aqui com ele, Romero, voltando ao meu time. Acredito num jogo de vários gols. E se de fato o Corinthians fizer vários gols, né, Romero tem tudo para deixar o dele. Então Romero, atacante do Corinthians, que já tem 4 gols, 4 assistências, 15 finalizações. Um cartão amarelo, tem uma média boa, então tá no meu time. Outro jogador também que vai aparecer no meu time, é a primeira ou segunda vez, não lembro, é o Eric. Escalava ele muito quando ele jogava no Goiás. 5 cartoletas somente. Para você que tem poucas cartoletas, tá desvalorizado. Ele só custa 5. Tem uma média de 6. Então vai lá com o Eric. Eu tô indo até uma forma de sair daquelas figuraças de sempre. Copete, Cueva, não sei o que. Não, o Eric, acredito na vitória boa aí do Palmeiras. Bacana? Mais um atacante para a gente fechar e depois explicar os outros que eu não vou colocar, porque tá complicado. Tem que ir com o atacante, né? Enfim, meio campo atacante tem que ir com o do Galo, né? O Galo tem tudo para passar pela Chapecoense, não vai ser um jogo fácil, mas Robinho, jogando em casa, desvalorizado em, né, 2,36 desvalorizado,
é um jogador que tem que estar no time de todo mundo. É um jogo que somente vai acontecer na segunda. Robinho já tem 7 gols, dá assistência, finaliza, faz falta, toma cartão, faz tudo esse homem. Tá jogando um ótimo futebol, Robinho aí do Galo, média de 5. Bacana? Então esse é o meu ataque, Eric, Robinho e Romero. Mas poderia ser Guerreiro. Vou estar falando dos outros aqui, ó. Poderia ser Guerreiro, poderia ser Fred, ok? Mas você tem que escolher um, né? Não vou colocar Robinho e Fred, então entre Robinho e Fred, Robinho que faz um papel mais de assistência, né? De finalizador, é um jogador mais completo, então estou indo aí com Robinho, mas Fred também vai ser uma boa opção para a rodada, entendeu? Vai ter gente que vai com Robinho e Fred, porque Robinho joga um pouco mais recuado para Fred para estar recebendo, né? Mas eu só vou colocar um dos dois, ok? Guerreiro é a mesma situação. É um jogo que o Flamengo pode vencer, tá certo? Acredito que isso é bem provável, mas também, pessoal, o Furacão não é uma galinha morta, né? Diferente dos outros, observe, aí na hora de escolher entre Guerreiro e os outros, você tem que se perguntar o seguinte: o jogo do Flamengo é fácil? Não é. O jogo do Galo é fácil? Acho que é. Quem foi o outro que eu coloquei? O jogo do Palmeiras é fácil? Acho que é. O jogo do Corinthians é um jogo fácil? Não é, mas o Cruzeiro vem ainda muito mal e é um time que toma ainda muitos gols, porque é bom lembrar, o Cruzeiro venceu o Inter, mas tomou 2 gols daquele time morto do Internacional. Então, eu levei isso também em consideração para escolher os atacantes que eu escolhi. Mas você aí tem Fred, que dá para explicar, quem quiser ir com ele. Guerreiro, que dá para explicar, quem quiser ir com ele. Vai ter gente que vai estar indo com o Lucas Prato, aí já não dá para explicar. Caro, tá um pouco valorizado, né? Voltando de contusão agora. Fez um bom jogo contra o São Paulo, mas observe que mesmo com gol, a pontuação ali 9.20, é um jogador que depende de gol. Se não fizesse esse gol, né, ia terminar a rodada com 1.20. Então, acho que Lucas Pratos não. Então, por essa razão explicada, coloquei esses 3 jogadores no ataque. Dos 3 jogos que eu considero dos times grandes, os mais prováveis que eles ganhem. Bacana? Então vamos lá, fechando o técnico aqui, a gente tem algumas opções para tirar uma. A gente tem Dorival. O Santos deve vencer a partida e sem tomar gol. Não acredito que o América vai fazer essa partida dura como fez com o Sport, não. O Santos não é o Sport, pelo amor de Deus, né? Então acho que Dorival pode ser sim uma boa opção. E desses aí tem uma média de 4.29. Cristóvão, estou fugindo porque o jogo do Corinthians, talvez, né, Sobs aí em ótima fase, o Corinthians leve gol e aí é chato, né? Então acho que não seria técnico para a rodada. Mas Dorival Júnior sim, Cuca também é outra opção, né, para a rodada. Mas o técnico que eu estou indo é o Marcelo Oliveira, porque, volto a repetir, técnico é sempre aquele cara do jogo que você acredita ser o mais fácil, certo? Então eu ficaria entre Cuca e Marcelo de Oliveira. Vou estar indo aí com Marcelo de Oliveira. Acho que o Galo pode vencer, não tomar gol, e se a Chapecoense não abrir os olhos, ainda tomar ali uma goleada. Não acredito que o jogo do Santos saia goleada, mas quem acredita pode ir sim com Dorival Júnior. Bacana? Então esse é o meu time, custou um time até barato, né? 154 cartoletas, ainda tenho 30 cartoletas no patrimônio. Bacana? Então é isso, espero que esse time possa ir bem. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários do vídeo, no grupo do Face e também no grupo que a gente tem no WhatsApp. Beleza, povo? Peixe Dicas fica por aqui. Até um próximo vídeo. Fui!